Bom dia! Nós somos do Grupo 5 e iremos falar sobre como medir a inflação e também apresentar seus principais índices. Para começar, assim como o capitalismo, não se sabe ao certo como surgiu a inflação. Porém, suas tendências sempre estiveram presentes. A noção da inflação, por outro lado, teve surgimento em 1838 e significa o aumento dos preços de uma forma persistente que resulta em uma diminuição do poder aquisitivo de uma moeda. Ou seja, quanto maior for a inflação, menor será o poder de compra dessa moeda. De uma forma mais simplificada, a inflação seria um termo que é utilizado na economia para definir um aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços econômicos. Um dos conceitos principais para conhecer ao medir a inflação é o número índice, uma estatística que tem como objetivo medir a variação relativa de preços de bens e serviços em uma certa sequência de períodos de tempo na aplicação. Este é um conceito muito empregado na elaboração prática de números índices. Existem dois tipos de índices móveis e os números índices. Por que existem tantos índices? Essa quantidade enorme de índices para medir a inflação existe pois os preços sobem e descem em determinados períodos diferentes, e cada índice aponta e mede uma inflação diferente que não atinge todas as pessoas da mesma forma. Por exemplo, um cidadão que utiliza mais seu carro irá sentir um peso no bolso com a alta da gasolina, enquanto o cidadão que come mais carne ou faz compras maiores no mercado vai sentir um peso maior da alta de preços nas comidas. E tais índices usam cálculos diferentes, pois existem muitas variáveis que alteram seu cálculo. Isso é porque é necessário levar em conta as diferentes regiões, faixas de renda, itens e até períodos que não são os mesmos para todos. Porém, essas variáveis não são consideradas como ruins, já que contribuem para uma demonstração de dados mais precisa e segura, já que existem várias fontes diferentes que tentam calcular a inflação. Um dos principais medidores seria o SNPC, que dentro dele foram criados outros dois índices, que seriam o IPC restrito e o IPC amplo. O IPC restrito, ele tem como seu objetivo, como população, o objetivo dele, famílias cuja principal fonte de renda fosse o trabalho assalariado. E, por sua vez, o IPCA amplo deveria ser uma aplicação mais geral, e a sua população objetiva seria constituída de famílias sem especificação de fonte de rendimento. Agora, falando melhor sobre o NPC, ele é calculado com base em índices elaborados para especificamente 9 regiões metropolitanas, mais os municípios de Brasília e Goiânia, e sua medição refere-se a famílias cuja o trabalho assalariado varia entre 1 e 8 salários mínimos, com um peso proporcional à população urbana dos estados e áreas que se situam. Sua coleta de dados é realizada mensalmente e trata-se de uma coleta homogênea, coletando somente um preço por estabelecimento. Sua especificação é difícil de se obter por conta dos hortifrutis, exatamente pela diferença de preços de seus produtos. Por exemplo, um alface não tem o mesmo preço e a mesma qualidade que vai ter em outros estabelecimentos. É importante falar também que o IPC nacional ele é calculado procedendo-se à média aritmética, ponderando dos IPCs regionais, adotando como fatores de ponderação as participações ajustadas de cada região na população urbana do país. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, tem a mesma abrangência geográfica que o NPC. O IPCA é calculado com base a uma cesta de consumo entre famílias, cujo salário varia entre 1 e 40 pesos salariais, sem uma distinção quanto à fonte com base a uma cesta de renda. O principal objetivo deste índice é de constituir-se o indexador do mercado financeiro. O IPCA também é um dos principais índices usados pelo governo para definir diversos pontos da política monetária, como a taxa Selic. O IPC-FIP, Índice de Preços ao Consumidor da FIP, é um índice que representa os preços para os consumidores do município de São Paulo.
é também o mais tradicional da evolução de custos de vida familiares paulistanas e é um dos mais antigos índices de inflação existentes no Brasil. Nos dias atuais, esse índice é utilizado para calcular famílias que possuem renda de 1 até 20 salários mínimos. O IPC mensal corresponde sempre ao resultado apurado na quarta quadricemana do mês calendário de referência. Até 1968, o órgão responsável pela sua medição era uma subdivisão de Estatísticas e Documentação Social, ligado diretamente com a Prefeitura do município de São Paulo, até ser transferido para o USP, Instituto de Pesquisa Econômica da Universidade de São Paulo, ao qual então sucedeu a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, criada então em 73. Um dos principais índices criados para a medição da inflação são IGP, Índice Geral de Preços, e IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. São divulgados mensalmente pela FGV. O IGP foi um indicador criado no final dos anos 40 para ser uma medida que junta todos os processos econômicos, como o processo e a produção que possuem etapas distintas, e não só atividades. Dessa forma, o IGP indica o nível econômico do país por inteiro, englobando todos os seus setores econômicos. O IGP também possui 3 versões para a coleta de preços. O IGP-10 entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. Outro índice é o IGP-DI, usado com a mesma função, porém mede os dias 1 e 30 e o mais popular, o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. Este índice apura informações desde matéria-primas agrícolas e industriais até bens financeiros e públicos, e também é calculado pela FGV. O IGPM, por apontar a variação do mercado, se torna um forte indicador macroeconômico do país, e é através dele que investidores, por exemplo, podem ter uma ideia de como está a inflação. O IGP é o índice mais voltado à comunidade financeira, baseado em comparação aos 3 decêndios do mês referência em relação ao idêntico período do mês básico. O IGPM também é usado amplamente na fórmula paramétrica de reajustes de tarifas públicas como energia, telefonia e água, tanto em contratos de aluguéis quanto em prestações de serviço. Esse indicador foi concebido no final dos anos 40. O IPA, Índice de Preço de Atacado, é um indicador de preços de ausência nacional, que mostra que o peso de cada mercadoria corresponde à sua parcela no valor adicionado total calculada com base nos coeficientes. A coleta sistemática de preços é realizada no mês calendário do primeiro ao último dia de referência. O Sistema Nacional de Informações do Mercado Agrícola, que está ligado diretamente ao Ministério da Agricultura, faz boletins diários e levantamentos de preços dos produtos agrícolas, e quase todas as áreas de comercialização de atacados. Também são utilizados dados de cooperativas agrícolas, porém, para produtos industrializados, o processo é um pouco diferente, pois a pesquisa é realizada sob a responsabilidade do IBRE-FGV, por meio de consultas diretas com firmas. O IPA também possui algumas especialidades para fazer o cálculo. As principais são o IPA-DI, que é o índice para medição mensal do primeiro ao último dia do mês, como falado anteriormente. O IPA-M, que tem a letra M indicando que existe uma relação com o mercado, então apresentando medições de variações de atacados e varejos, entre o dia 21 de um mês e o dia 20 do mês subsequente. E o IPA-10, o índice de preços ao produtor amplo. O número 10 representa as datas que o mesmo mede, iniciando no dia 11 de um mês e se estendendo até o dia 10 do mês posterior. O próximo principal índice utilizado para medir a inflação é o IPC-BR, que mede a evolução dos preços do varejo com uma certa especificidade. No caso deste índice, ele mede somente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, entre classes que possuem entre 1,36 e entre 1,33 salários mínimos. Este indicador deu continuidade ao que era antes utilizado pela Receita Federal desde 1912, para a população específica do Distrito Federal. Após 1947, teve que passar por revisões significativas em cada uma das décadas, começando no final do ano de 1940 e com seu destaque implantado em janeiro de 2001. O terceiro índice INCC, Índice Nacional de Custos de Construção, desde 1950 era calculado somente para a cidade do Rio de Janeiro. Porém, isso mudou 35 anos depois, quando em 1985 começou a fazer uma cobertura nacional com pesquisa sendo realizada em 20 regiões e municípios e capitais.
Porém, o cálculo INCC é feito em duas etapas. Primeiramente é calculado os índices regionais e então se agrega tais índices para chegar-se ao nacional. Isso é feito utilizando os próprios pesos regionais. O sistema IGP é a combinação desses três índices apresentados anteriormente, o IPA, o IPC-BR e o INCC. Sua construção, então, é feita por 60%. Representa o IPA, que equivale ao valor adicionado para a produção, transporte e comercialização de bens de consumo e capital nas transações de atacado. 30% é representado pelo IPC, que equivale ao valor adicionado pelo setor varejista e pelos serviços de consumo. E os últimos 10% complementam o INCC, que representa o valor adicionado da indústria e construção civil. O cálculo é feito desta maneira: IGP igual 0,6, IPA igual 0,3 e IPC-BR igual 0,1. Para calcular o IGP existem também dois novos conceitos: oferta global e disponibilidade interna. Oferta global leva em conta a produção interna e exportações, enquanto na disponibilidade interna exclui-se exportações e ofertas globais. A inflação é a correção do valor do dinheiro. Perde o dinheiro, ele vai sendo corroído por um dragão chamado inflação. E assim o brasileiro começa a entender muito bem na prática. É só você olhar, por exemplo, outros índices. Você tem o índice oficial, que é o IPCA, divulgado pelo IBGE, e tem índices que são índices voltados, por exemplo, mais para a classe média. O chamado IGPM, que corrige lá contrato de aluguel, ele também corrige, eu tenho muitas referências com, por exemplo, energia elétrica. Imagina o que subiu de energia elétrica. Não só a questão de demanda, nem só a questão de oferta, mas a questão do que? Chuvas. Então também nós temos mais um fator, que é inflacionário? Sem dúvida, porque repassa na cadeia toda produtiva. Qual é a empresa que não consome energia elétrica? Você também tem outro fator importante na relação de preço, que é a elasticidade do preço. Às vezes você está, ou por exemplo, eu estou gravando aqui de um posto de combustível. E se você falar se o combustível está subindo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Se a gasolina sobe muito, e subiu muito, e no meu ponto de vista vai subir ainda mais, você pode fazer uma opção por álcool. E se isso acontecer, o que acontece com o preço do álcool? Lembra daquela questão de oferta e da procura. Se eu tenho uma procura muito grande, que é o caso, subiu muito a gasolina, todo mundo foi procurar quem? Álcool. O que aconteceu com o preço do álcool? Subiu também. Então, essa é uma relação muito importante para que você tenha uma ideia. No IPCA, por exemplo, é um índice que é divulgado mensalmente, e existe o IPCA 15 quinzenalmente. Esse índice ele tem uma referência de 90% das famílias brasileiras. São aquelas que recebem salário ou salário mínimo, né, de 1 até 40 salários mínimos. E segundo o IBGE, é 90% da população. Você tem outros índices, o INCC, por exemplo, o Índice Nacional da Construção Civil. Mede o quê? Variação de material de construção. Então, e tudo voltado, por exemplo, ao sistema financeiro de habitação também. Tá? A Caixa tem outros índices, tem índice a gosto do freguês. Então, inflação é um assunto muito legal, muito importante. É saber de que se uma aplicação financeira não consegue vencer o índice base da economia, ou seja, a inflação mesmo, você não está ganhando nada, está simplesmente perdendo dinheiro. Muito obrigado por assistirem. Esperamos que tenham conseguido entender melhor como a inflação e as políticas monetárias funcionam e são medidas no nosso país. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like, inscrevam-se no canal e fiquem por dentro de mais curiosidades e conteúdos econômicos.